capítulo 4, verso 7, diz o seguinte: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, saiba que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Esse foi o conselho de Deus a Caim, no momento em que seu irmão Abel ofereceu uma oferta ao Senhor e Deus o aceitou. Deus recebeu a oferta de Abel e Abel. Mas a oferta de Caim, Deus não aceitou. E o texto diz que junto com a sua oferta, Caim também não foi aceito. No verso 6, Deus pergunta para Caim: por que o teu semblante se descaiu? E Caim ficou abalado com o fato de ter sido rejeitado. Caim não soube reagir diante da sua própria rejeição e, naquele momento, o assassinato entrou no seu coração. Naquele momento, um sentimento de inveja, misturado com raiva, ódio, tomou conta do coração desse menino. E ele, naquele momento, já tinha proposto em seu coração assassinar o seu irmão. Então chega o verso 7 que acabamos de ler. E Deus dá um conselho para Caim, que eu divido em 3 partes, e com certeza vai ser um conselho precioso para a sua vida espiritual, e com certeza vai ser uma chave para você vencer as tentações. Assim como Caim, nós passamos por tentações em todas as esferas da nossa vida. Eu tenho certeza que você, tal como eu, tem momentos de fraqueza, tem lugares de lutas, tem pecados dos quais você luta, e todos esses pecados, eles passam por esse conselho. E queridos, a primeira coisa que eu queria considerar antes de ver as 3 fases desse conselho que Deus dá, a primeira coisa que eu preciso considerar com vocês é que Deus está aconselhando Caim. Não é um conselho de um melhor amigo, não é o conselho de uma pessoa influente, é o conselho de Deus. Deus interviu. Na hora que o pecado caiu no coração daquele jovem rapaz, que a inveja ou a raiva, não é fácil ser rejeitado. E naquele momento ele foi rejeitado. Mas ele não foi expulso, pelo contrário. Deus abre um caminho para ele nesses conselhos do versículo 7 de Gênesis 4:7, que naturalmente ele poderia recompor-se diante do Senhor. Mas não, meus amigos. Esse homem, esse jovem, não ouviu o conselho que veio do céu. E no que consiste esse conselho de Deus? Esse conselho talvez seja um conselho que eu carregue a minha vida inteira. Essa chave no Éden seja uma das chaves que mais abriram portas na minha vida ou que fecharam portas que nunca deveriam ser abertas. Eu considero esse conselho que eu estou compartilhando com vocês agora a minha proteção diante de muitas coisas e oportunidades que eu tive. E eu tive o orgulho, a honra de dizer não para muita coisa, porque eu queria ouvir os conselhos de Deus e segui-los. Queridos, esse versículo ele pode ser dividido em 3 partes. Conselho dado a Caim. E eu quero que você preste muita atenção nisso. Isso pode te livrar de consequências terríveis. Isso pode te livrar de pesos que você não precisa carregar. Isso pode te livrar de cair em armadilhas de pecado daqui para frente. Então, com muita alegria, eu quero entregar essas 3 chaves na sua mão nesse momento.
E eu queria que você estivesse com o coração aberto para isso, para ouvir esse conselho da parte de Deus. A primeira coisa que Deus fala para Caim é muito forte. Deus diz para ele: se procederes bem, se procederes bem. Existe um bom proceder. E é este bom proceder que vai te livrar de ser rejeitado por Deus. Queridos, Deus pode muito bem nos livrar de toda e qualquer tentação. Na oração do Pai Nosso, a oração universal, que todo mundo sabe orar e que você sabe orar, você que está aí me ouvindo, você sabe orar o Pai Nosso. Lá no Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Quando Jesus nos ensina a pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, isso me revela que Deus pode fazer isso. Mas existe um bom proceder. Mais do que um livramento de tentação, existe um bom proceder. Existe um comportamento que você deve nutrir na sua vida que vai te afastar do pecado, que vai te afastar das más decisões. Todos nós sabemos onde que aperta o calo. Você sabe onde estão as suas tentações. E a minha pergunta é: por que brincar no limite da sua tentação? Por que, meu amado, ficar andando próximo às linhas inimigas? Por que você, sabendo que o teu problema, por exemplo, é na internet, por que navegar sozinho? Se o teu problema é com o WhatsApp, e infelizmente essa ferramenta que é maravilhosa, e essa mensagem provavelmente chegou para você por WhatsApp ou por redes sociais. Ferramentas maravilhosas têm destruído casamentos. Ferramentas maravilhosas como essa têm acabado com famílias. E a minha pergunta é: por que não proceder bem? Qual o procedimento correto de um homem casado? Lógico que é não ter amigas íntimas fora a sua esposa. Para que brincar com isso? E eu te digo e enfatizo amigas íntimas, porque você vai precisar ter um mínimo de relacionamento no trabalho, na rua, na academia, em qualquer lugar que você vá. Você vai encontrar mulheres lá. Mas não faz parte do bom procedimento um homem casado ser amigo íntimo de outras mulheres. Não faz parte do bom procedimento você ter o seu celular com a sua senha e a sua esposa não poder acessar seu celular, não poder acessar suas redes sociais. Mesma coisa com o seu marido, mulher. E a mesma coisa com seus pais, você que é filho. Aquilo que a gente considera escravidão, as pessoas vão ter que saber a minha senha. Sim, isso pode ser proteção para a sua vida. Existe um bom procedimento. E Deus está dizendo para Caim: se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Se você fizer a coisa certa, se você parar de decidir andar por caminhos tortuosos, não é certo que serás aceito. Então a primeira coisa que eu quero que você grave em seu coração é que existe o bom procedimento. E o bom procedimento vai livrar você do pecado. O bom procedimento vai livrar você de cair. E Deus está nos aconselhando agora. Esse conselho vem do alto. É uma chave que vem direto de Gênesis para nós. Onde Deus diz: se você proceder bem, você vai ser aceito. Se você fizer o que é certo, não tem como você ser rejeitado. O segundo
conselho de Deus, na verdade a continuação desse conselho, eu dividi na segunda parte. Deus diz assim: se assim não fizeres, se você não proceder bem, o pecado espreita a tua porta. Toda vez que saímos dos limites do bom proceder, somos tentados. A tentação nada mais é do que o resultado da tua falta de limites. Deus está dizendo: se você proceder bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer isso, o pecado está à tua porta. Quando você sai do bom procedimento, no exemplo que eu dei agora há pouco, o marido que quer ser amiguinho de todas as mulheres que passam pelo caminho dele, o jovem que não quer abrir o coração para ser amigo íntimo dos seus pais, dos seus irmãos dentro de casa. Quando nós saímos do bom proceder, quando nós começamos a esconder as coisas das pessoas que amam a gente, que nós amamos, quando nós saímos da coisa certa a se fazer, então começa a acontecer o que a Bíblia chama de tentação. Você é tentado a partir do momento em que você flerta com o pecado, que você dá aquela piscadinha para o pecado, e isso não tem nada a ver só com traição, mas com o diabo mesmo. Quantos de nós flertando com Satanás? Quantos de nós brincando com o perigo? Você sabe que não deveria estar ali e está. Você sabe que não deveria estar só e está. É nesse momento que Deus diz para Caim: o pecado espreita a tua porta. Eu quero que você se lembre, meu querido e minha querida, que o pecado está te espreitando, que as más decisões estão logo ali na porta e você só vai ser atraído para elas se você não proceder bem. E aí a gente parte para o final do conselho e Deus diz: o pecado está à porta e deseja destruir-te, mas mesmo assim cabe a ti vencê-lo. Não há desculpas para a queda, não há desculpas para as más decisões. Deus nos aconselha claramente sobre tudo o que devemos e não devemos fazer. E cabe a nós decidir se vamos proceder bem ou não. Não procedendo bem, não ouvindo esse conselho simples de Deus, se te faz cair, arranca. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca. E Deus não estava falando de masoquismo, de você arrancar teu olho literalmente, porque você poderia enxergar com outro olho, mas Ele está falando de uma amputação real no teu íntimo, onde aquilo que te faz pecar, você arranca da sua vida de uma vez por todas. Se você não fizer isso, não proceder bem, aí o pecado vai ficar à tua porta. E aí você vai começar a ter que vencer a tentação. E esse estágio não é fácil. Mas o que Deus diz ainda: cabe a ti vencer. É a tua... é o teu dever, é a tua responsabilidade manter o pecado para fora. Você pode evitar isso com um bom procedimento, mas se você não proceder bem e o pecado te bater à porta, cabe a você vencê-lo. Cabe a você vencer. Então, eu quero que você entenda essa realidade e você, com a graça de Deus, aprenda o segredo de proceder bem, de fazer o que é certo, de fugir da aparência do mal. E com certeza a sua vida será muito mais abundante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti.